Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso de Excel intermediário gratuito que eu preparei para você. Vai ser uma sequência de 4 aulas, primeira, segunda, terceira e quarta aula, em que o objetivo aqui é a gente, de forma direta, mostrar para você, explicar para você, passo a passo, os principais pontos desse nível que o mercado chama de Excel intermediário. Então a gente vai falar sobre trancamento, a gente vai falar sobre função C, a gente vai falar sobre PROC-V e assim vai. Fechado? Então esse é o foco da nossa jornada aqui, essa é a primeira aula. Eu vou te pedir para você me dar a mão e vamos junto aqui, porque eu vou tentar dar o meu melhor para te explicar passo a passo de cada conceito aqui, de forma direta e objetiva. Então, bora para nossa primeira aula. Desde já eu quero fazer alguns alinhamentos com você. Primeiro, deixa o like aqui nesse vídeo, é muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. A gente preparou todo o material com muito carinho aqui de forma completamente gratuita. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI e assim vai. E um alinhamento muito importante, o material que eu vou usar aqui ao longo da nossa jornada, ele está disponível aqui para download na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, faz o download e o que eu te aconselho? Assiste junto comigo e depois aplica tudo no mesmo material, já que você vai ter feito o download aqui. Outra recomendação que eu também vou fazer para você é a seguinte: eu também já fiz aqui no nosso canal do YouTube um curso de Excel básico completamente gratuito, de 1 a 4 aulas, primeira, segunda e terceira aula. Eu vou pedir para o time deixar aqui, para caso você não tenha feito, dá uma olhada lá naquele e depois vem assistir esse aqui. Acho que você vai evoluir ainda mais aqui junto comigo. Beleza? Então, dito esses alinhamentos, eu precisava nivelar aqui todo mundo, bora pro nosso vídeo, bora para a primeira aula aqui. Seguinte, aqui eu tenho a nossa primeira aba, né, trancamento 1, que a gente vai falar sobre trancamento de célula, trancamento total. Olha só isso, eu tenho produto vendido, camisa, casaco, short, chinelo e calça, o preço de venda, e eu tenho o custo de produção de cada um. E aqui eu quero saber o lucro líquido, ali daquela respectiva venda. É claro que são valores fictícios aqui. E ao lado eu tenho o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição de cliente. Vamos supor que para adquirir um cliente ali da minha loja, custa R$15 cada cliente, para que ele entre na minha loja. Para eu poder adquirir esse cliente, custa R$15. Então, nesse cenário aqui, o lucro líquido vai ser o preço de venda, menos o custo de produção, menos o nosso CAC. Você concorda comigo? Que o lucro líquido ali, óbvio, né, descontando todas as outras informações, imposto, etc., dentro desse cenário fictício que a gente está criando aqui, o lucro líquido vai ser exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui embaixo do lucro líquido para eu poder saber o lucro líquido da camisa. Vou clicar aqui, ó, igual, vou selecionar a célula do preço de venda aqui da camisa, R$ 149,90. Vou apertar o sinal da subtração, né, menos o custo de produção da camisa, que é R$40, menos o nosso custo de aquisição de cliente, que é R$15. Esse custo aqui é padrão para todos os outros produtos. Então, a gente está subtraindo o preço de venda, menos o custo de produção, menos o custo de aquisição de cliente. Quando eu dou o Enter, a gente vê exatamente esse cálculo, que R$ 149,90 menos 40 menos 15 vai dar exatamente R$ 94,90. Só que aqui que entra o ponto do trancamento, que é o foco da aula de hoje. Se eu pressionar esse cara aqui e arrastar para baixo, ó, 1, 2, 3, soltei. Vou fazer mais uma vez, vou dar um Ctrl Z, vou chegar aqui no cantinho dele, ó, pressionei, meu mouse ficou uma cruzinha preta, arrastei. Olha só o que aconteceu. A princípio, aparentemente deu tudo certo, né? O casaco tá dando R$140, short 65, chinelo 35 e a calça R$120 de lucro líquido. Só que aqui que entra um ponto. Se eu apertar F2 aqui nessa célula, F2, para eu poder entrar dentro da célula 1, 2, 3 e F2, se você tiver no notebook, você pode apertar FN, F2, ok? Eu entro dentro dessa célula. O que aconteceu aqui? A gente está fazendo B5, que é 230, menos C5, que é 90, menos G4. Só que olha só o G4. O G4 não tem nada aqui. O que você reparou que aconteceu junto comigo? Quando eu arrastei esse cara aqui para baixo, olha só o que aconteceu. Todos os argumentos, todas as células desceram uma casinha para baixo. Esse cara aqui era B4, esse cara aqui era C4 e esse cara aqui era G3. Concorda comigo? Então aqui, ó, quando eu volto para cá, tava B4, C4 e G3. E aí, quando eu arrastei uma célula para baixo, toda essa galera desceu. Só que esse cursor em azul e esse cursor em vermelho, eu queria que de fato eles fizessem esse movimento aqui. Mas esse que está em roxo aqui, que estava na célula G3, eu não queria. Porque se ele descer a cada vez que eu arrastar para baixo aqui, ó, eu vou perder completamente o meu custo de aquisição de clientes,
que é 15 reais. Você concorda comigo? Você percebeu essa movimentação? Então, para poder corrigir esse problema, é crucial a gente saber trancar uma célula dentro do Excel. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um F2 aqui nessa primeira célula, um F2 para eu poder entrar. E qual é a célula que a gente vai ter que trancar? Pensa junto comigo, eu quero você junto comigo. A célula B4, eu quero que faça essa movimentação. Eu quero que, ao arrastar para baixo, esse cara aqui vire B5. A mesma coisa para a célula C4, eu quero que vire C5. A célula G3, eu quero que vire G4. Não, eu quero que fique em G3, eu quero que ela fique trancada aqui. Então, para a gente poder trancar, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar com o meu mouse mesmo, eu vou pressionar e vou selecionar aqui G3. Então, qual foi o caminho que eu fiz? Eu dei um F2 aqui para poder entrar dentro da fórmula. Agora eu vou pegar com o meu mouse e vou pressionar aqui G3. Depois disso eu vou apertar F4. Quando eu aperto F4, olha o que acontece. Surge esse cifrão aqui atrás do G e esse cifrão aqui atrás do 3. O que o Excel está falando aqui para mim? Ele está falando que agora, com esse trancamento que eu realizei, essa célula está completamente imobilizada, completamente trancada. Se eu arrastar para baixo ou para o lado, ela não vai sair aqui dessa célula. Ela vai ficar aqui presa em G3. Eu não quero que ela saia dali. Então, dentro desse cenário aqui, eu vou dar o Enter. E agora sim, eu vou chegar aqui e vou dar um duplo clique agora. Um duplo clique aqui no cantinho, ó. 1, 2. Dei um duplo clique. Repara que todos os valores foram atualizados. Aqui, quando eu dou um F2, agora sim, ó. Esse cara desceu e G3 ficou aqui. Aqui, quando eu dou um F2 no 50, esse cara aqui desceu, virou B6. Esse cara aqui virou C6, mas G3 continuou lá imobilizado, completamente trancado. Então, acabamos de ver um pouquinho sobre trancamento total. O que a gente vai fazer agora? Bora ver mais um exemplo. Eu vou apertar aqui Ctrl Page Down para ir para a próxima aba à direita. Olha só esse outro cenário aqui. Eu tenho código de venda. Então, cada venda minha tem um registro, por exemplo, 88458 foi uma bola de basquete que a Amanda vendeu no valor de R$ 119,90. E aqui eu tenho uma célula com a comissão de cada vendedor, de cada venda realizada. Então, a Amanda aqui, ela vendeu uma bola de basquete, eu quero ver a comissão dela aqui em valores reais, né? Então, eu quero multiplicar R$ 119,90 por 10%, eu quero que mostre a comissão dela em cima daquela venda. A Amanda que vendeu agora uma chuteira da marca A, eu quero ver a comissão dela aqui, depois a comissão da Amanda aqui, a comissão do Lucas aqui, e assim vai. A comissão de todos os vendedores por padrão aqui da minha loja é de 10%. Só que eu quero calcular a comissão aqui em reais. Olha só quantas células a gente tem aqui, ó. Tem uma basezinha com cerca de 52 linhas, mais ou menos é o que está aqui. Eu quero ver a comissão em reais aqui. Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo de comissão, a gente vai abrir o igual. Eu vou clicar no 119, que é a célula D4, justamente porque ao arrastar para baixo, eu quero que esse cara vire D5, D6, D7, D8, e assim vai, nessas respectivas células ao lado aqui. Você tá comigo? Tá fazendo sentido até aqui? De boa. Então, eu vou voltar, vou pressionar aqui na aresta, ó, nessa linhazinha, e vou arrastar para cima de novo para ele ficar lá em D4. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar D4, que é R$ 119,90, o valor desse primeiro produto aqui. Eu vou multiplicar, como é que eu faço isso? Eu vou colocar o asterisco, ó. O asterisco é o sinal da multiplicação. Então, assim como a adição tem o mais, a subtração tem o menos, o asterisco é o sinal da multiplicação. Então, eu vou multiplicar D4 por a comissão que está aqui. Então, D4, que é R$ 119,90, vezes I3, que é 10%, vai me dar o valor da comissão da Amanda em cima daquele produto vendido, que foi de R$ 11,99. Só que, se eu arrastar para baixo, vai acontecer o mesmo problema dessa aba aqui. Você tá lembrado? Que o nosso custo de aquisição de clientes, eu queria que ele ficasse fixo aqui, ó. Fixo dentro dessa célula aqui. E se eu arrastar para baixo aqui agora, ó, vou fazer só uma vez para você poder visualizar. Se eu pressionar e arrastar para baixo aqui, olha o que aconteceu. Esse valor de comissão aqui, ó, desceu junto comigo, ó. Se eu apertar F2, 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 o argumento que está em azul, eu gostaria, né, que ele fizesse exatamente esse movimento. Exatamente o que eu quero, que é descer aqui e acompanhar o valor de cada produto. Porém, o valor da minha comissão, eu não quero que ele faça isso, senão eu vou perder a referência dele aqui. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso para que ele não faça esse movimento aqui? Eu vou voltar lá na minha primeira fórmula que eu fiz, eu vou selecionar esse cara com o meu mouse mesmo, ó. Vou pressionar aqui, arrastei, soltei. De novo, pressionei aqui em cima do I3, então arrastei aqui atrás do 3 até o I. Vou apertar a tecla F4, F4 no meu teclado, F4. E aí, prontinho, a nossa célula I3 está completamente trancada. Agora a gente está multiplicando 119,90, que é a célula D4, pela célula I3. Só que ao arrastar para baixo, ó, dei o Enter, ao arrastar para baixo, repara que ele vai multiplicar todo mundo certinho, mantendo o valor da comissão fixo ali, o valor da comissão preso, trancado ali, imobilizado nessa célula. Então, quando eu dou um F2 aqui, ó, ele ficou perfeitamente
trancado aqui. E agora, para poder arrastar para as outras, é só dar um duplo clique aqui, ó, para ele poder arrastar para as outras células. Então, esse que a gente viu é o trancamento total. A gente trancou totalmente a célula. Se a gente arrastar para baixo ou para o lado, ela não ia se mexer. Então, foi isso que a gente fez. Agora, na próxima aba, a gente vai falar sobre outro tipo de trancamento, que é o trancamento de linha. Um trancamento super importante também. E depois a gente vai falar sobre o trancamento de coluna. Você tá comigo até aqui? Se você estiver realmente gostando do vídeo, deixa o like aqui. É muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas, levar esse vídeo para mais gente. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Sobre trancamento de linha. Olha o que eu tenho aqui, olha o cenário e aí a gente vai ver passo a passo o que é, por que eu tranco só a linha e não tranco tudo e assim vai. Olha só isso. Aqui eu tenho mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu tenho o valor de comissão dentro de cada mês. Vamos supor ali que o meu negócio é sazonal e a comissão acaba variando de acordo com cada mês. Então, em janeiro ali, o valor da comissão por vendas ali de cada vendedor é de 5%. O valor aqui em fevereiro é 12%, em março é 7%, em abril 10%, em maio 15%, em junho 25% de cada venda ali realizada por vendedor. Na tabela de baixo, eu tenho os meus vendedores, Lucas, Matheus, Lívia, Laura e Igor. E aqui eu tenho as vendas realizadas por vendedor, de acordo com cada mês. Então aqui, ó, em janeiro, o Lucas vendeu R$ 46.468. O Matheus, R$ 58.926. A Lívia, mesma coisa, né? Descendo aqui para cada célula e assim vai. Em fevereiro, esse foi o valor de venda de cada vendedor. Em março, em abril, em maio, em junho e assim vai. Aqui eu estou vendo o valor vendido por cada vendedor. Nessa aqui abaixo, eu quero ver a comissão realizada por vendedor. Isso aqui foi o valor vendido, né? Cada um vendeu esses valores aqui no respectivo mês. Só que aqui nessa célula, eu quero que apareça o valor da comissão do Lucas em janeiro. Ou seja, eu quero pegar quanto que ele vendeu em janeiro e multiplicar pelo valor da comissão dele, que é de 5%. Aqui nessa do Matheus, eu quero multiplicar o valor que ele vendeu em janeiro, 58.926, e multiplicar pela comissão dele em janeiro. Aqui da Lívia, eu quero multiplicar o valor que ela vendeu em janeiro, 67.371, e multiplicar pela comissão dela em janeiro, que é de 5%, que é padrão para todos os vendedores. A mesma coisa agora em fevereiro, pela comissão de fevereiro. Em março, pela comissão de março, e assim vai. Bora fazer isso aqui junto. Eu vou abrir igual, para a gente poder iniciar a nossa operação. Eu vou clicar aqui no valor vendido pelo Lucas em janeiro, R$ 46.468, que é a célula C7. Concorda comigo que já vamos pensar em trancamento. Ao arrastar para baixo, aqui para baixo, aqui para baixo, para baixo, para baixo, eu quero que esse cursor em azul venha para baixo junto comigo, porque eu quero que depois eu veja a comissão do Matheus, depois da Lívia, depois da Laura, depois do Igor. Então, esse cara aqui, eu acho que você vai concordar comigo que eu quero que ele se mexa, eu quero que ele corra aqui para baixo junto comigo, eu quero que ele desça aqui junto comigo. Então, maravilha, esse cara aqui eu vou deixar ele completamente imóvel. Sobre a nossa comissão, eu vou multiplicar C7, né, coloquei o asterisco aqui, pela comissão, que é a nossa célula C4, o valor de 5%. O que vai acontecer? Vamos junto aqui agora, tá? Quando eu arrastar esse cara para baixo, eu quero que C7, como a gente falou, vire C8, C9, C10 e assim vai. Mas pensa comigo, esse C4 aqui, quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, eu quero que ele vire C5, C6, C7, C8? Não, concorda comigo? Eu quero que ele fique preso aqui, completamente preso aqui nessa linha 4. Ele pode caminhar para D4, para E4, para F4 e assim vai quando eu arrastar para o lado. Mas ele não pode caminhar para C5, C6 e assim vai. Senão eu vou perder a minha referência ali da comissão. Então o que a gente concluiu aqui? Ele pode fazer um movimento na horizontal, sempre na respectiva linha 4, ó, que é a linha que esse valor tá, a linha 4, mas, vou dar um F12 aqui para poder voltar para a fórmula, ele não pode fazer um movimento na vertical. Eu não quero que esse cara saia da linha 4. Então, o que a gente concluiu aqui? Falando agora na linguagem do trancamento. Que esse cara pode mudar de coluna, ele pode sair da C para D, para E, para F, mas ele nunca vai sair da linha 4. Eu não quero que ele saia da linha 4 porque é na linha 4 que eu tenho os valores da minha comissão. Então, o que a gente vai fazer? Com o cursor aqui logo depois do C4, ó, eu não preciso necessariamente selecioná-lo, eu vou apertar F4. Quando eu aperto F4, você está vendo o trancamento total, que foi o que a gente aprendeu nas últimas duas abas. E não é isso que eu quero. Eu não quero que ele fique totalmente trancado, porque ao arrastar para o lado, eu quero que ele venha junto comigo. Eu quero que ele vire D4. Então eu vou apertar mais uma vez F4. O que o Excel está mostrando aqui para a gente agora? C, cifrão 4.
O que isso está mostrando pra gente? Que essa célula está trancada aqui, ó, na linha 4. Ela pode mudar de coluna, ela pode ir para D4, E4, F4 e etc. Mas ela não vai sair da linha 4, porque é exatamente essa movimentação que eu quero. Quando eu dou o Enter e eu arrasto para baixo, soltei. Olha só o que aconteceu. Vou dar um F2 aqui, ó, nessa fórmula aqui. C9 vezes C4. A movimentação do C7 virou C8, virou C9 aqui na Lívia. Depois virou C10 aqui na Laura. Depois virou C11 aqui no Igor. Já o C4 ficou completamente imobilizado. E olha só o grande aprendizado aqui dessa aba de trancamento de linha. Se eu pressionar aqui e arrastar para o lado, se eu pressionar e arrastar para o lado, olha só o que aconteceu. Vou dar um F2 aqui nessa fórmula. A gente está multiplicando D7 por D4. Esse cursor aqui em vermelho, ele fez exatamente esse movimento. Quando eu arrastei para o lado, ele fez isso aqui, ó, veio para a célula ao lado. Então, ele consegue se mover aqui, ó, para o lado, mas ele não pode fazer esse movimento, senão eu vou perder a minha célula, a minha referência ali das comissões. E aí, quando eu dou Enter, repara que foi certinho. E justamente por a gente ter feito todo o trancamento certinho, toda a fórmula vai muito mais rápido. Se eu pressionar aqui de 2.323, aqui ó, bem em cima, e arrastar até o 16.452,50, se eu pressionar esse cara aqui no cantinho e arrastar para baixo, olha só, toda a nossa soma foi feita de forma super rápida. Tudo porque a gente conseguiu trancar direitinho esse valor aqui ó, da comissão certinho. Ou seja, foi um caso de trancamento de linha, em que a gente precisava trancar somente a linha. Justamente porque eu não quero, ou seja, quando eu tranco a linha para poder fechar essa aba aqui, quando eu não quero que ele saia aqui da linha 4, eu quero que ele fique eternamente aqui na linha 4. Mas eu quero que ele se movimente de coluna. Eu quero que ele saia da C, pode ir para D, para E, para F, para G e assim vai, mas ele nunca vai sair aqui ó, da linha 4. Então, esse é o trancamento de linha. Vou chegar aqui agora na próxima aba, que é a trancamento de coluna. Olha só essa aqui interessante. Eu tenho o respectivo departamento, vendas, marketing, gestão de pessoas, operações, e eu tenho o percentual alocado em cada departamento. 15% para vendas, 15% para marketing, 10% para gestão de pessoas, 10% para operações. E eu tenho uma verba de R$250 mil para poder alocar nos respectivos departamentos aqui da nossa companhia. Aqui a gente tem uma tabelinha ao lado com os meses. Em janeiro eu vou alocar 15% aqui para vendas. Em fevereiro eu também vou alocar 15% aqui para vendas. Em março a mesma coisa, em abril a mesma coisa, em maio a mesma coisa, em julho a mesma coisa. Então essa aqui é toda a linha de vendas. Fechado. Essa daqui é toda de marketing, essa daqui é de gestão de pessoas, essa daqui é a de operações. E a gente vai trocando aqui de acordo com cada mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo do mês de janeiro e vou apertar o igual. Beleza. Eu quero multiplicar a verba disponível pelo, multiplicado aqui, ó, aqui asterisco, multiplicar pelo percentual alocado, que é C7, C4 vezes C7. Ó, vou dar o Enter, não vou trancar, vou dar o Enter. O que vai acontecer? Primeiro ficou esse jogo da velha aqui, a gente pode dar um duplo clique aqui, ó, entre uma coluna e a outra. R$37.500 é o percentual alocado aqui em janeiro para vendas. Se eu chegar aqui, pressionar esse cara e arrastar aqui, ó, duas células para o lado, olha só o que aconteceu. Aqui eu vou dar um F2 agora nesse primeiro zero. Concorda comigo que os dois se moveram para o lado. C4, que era esse cara aqui, virou D4. E esse cara aqui, ó, que era C7, virou D7. Eu quero que esse movimento aconteça? Eu queria de fato que esse movimento acontecesse? Não. Eu gostaria que a verba ficasse imobilizada aqui. Eu não quero que ela faça esse movimento, nem esse movimento. Eu quero que ela fique presa aqui. E esse cursor em vermelho aqui, eu não quero que ele faça esse movimento aqui. Eu quero somente que ele fique aqui, ó, dentro da coluna C. Ele pode mudar para cá, para cá, para cá. Ou seja, ele pode trocar o percentual alocado aqui de acordo com cada departamento. Mas eu não quero que ele faça esse movimento aqui. Senão eu vou perder o meu percentual alocado ali para cada departamento. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer dois trancamentos. Você concorda comigo? A gente vai ter que trancar. Vou dar um ESC aqui para sair dessa fórmula. Vou voltar para a original. A gente vai ter que trancar tanto a célula C4, porque eu não quero que ela faça nenhuma navegação aqui. Não quero que ela ande, nada. Então, eu vou pegar com o meu mouse, eu vou pressionar ela aqui e vou apertar F4. Ela agora está completamente imobilizada. Já a célula C7, eu vou apertar F4 uma vez. Eu quero que ela fique totalmente trancada, imobilizada ali? Não, porque eu quero que ela tenha a possibilidade de
descer aqui para as outras células. Então não é isso que eu quero. Vou apertar F4 mais uma vez. Aqui o Excel está me mostrando C cifrão 7. C cifrão 7. É isso que eu quero? Eu quero que ela fique trancada na linha 7? Concorda comigo que se essa célula ficar trancada na linha 7, ela não vai poder fazer esse movimento, que é ir para a linha 8, ir para a linha 9, ir para a linha 10, e não é isso que eu quero. Eu quero justamente que ela fique trancada na coluna C e possa ir para a linha 8, para a linha 9, para a linha 10, mas sempre fique na coluna C. Então por isso eu vou apertar mais uma vez F4. Agora sim, é o nosso caso de trancamento de coluna, ou seja, o cifrão está atrás do C. O que o Excel está falando aqui para gente? Significa que essa célula está trancada na coluna C. Ela pode ir lá para a célula 1 bilhão aqui, para a célula 1.048.576, que é a última linha, mas ela vai ficar sempre na coluna C, sempre na coluna C, exatamente isso que eu quero. Então tranquei somente a coluna e eu não tranquei a minha linha, ou seja, não tem nenhum cifrão atrás do 7, porque eu quero que esse cara fique imóvel aqui entre as linhas. Então agora, dei o Enter, olha só o que vai acontecer. Vou pressionar aqui no cantinho, vou arrastar para o lado, soltei. Ficou esse jogo da velha aqui, ó, vou dar um duplo clique entre as colunas, melhor, vou selecionar todo mundo aqui da coluna E, vou pressionar e vou arrastar só um pouquinho aqui pro lado, ó, para que ele possa me mostrar todas as colunas aqui de uma vez. O que eu vou fazer agora? Vou pressionar esse cara e vou arrastar para baixo, e agora vou chegar aqui embaixo, vou pressionar e vou arrastar pro lado. Olha só como ele fez todos os cálculos de forma super direta e objetiva aqui pra gente. Quando eu dou um F12 aqui, por exemplo, no valor aqui alocado para março do Departamento de Gestão de Pessoas, quando eu arrastei para baixo, esse cara aqui não se moveu, nem pro lado, né? Porque a gente arrastou pro lado aqui também. Já esse cursor aqui em vermelho, ele desceu aqui exatamente na movimentação que a gente queria. Esse é o trancamento de coluna. O que a gente fez aqui no cursor em vermelho, na célula C7, foi o trancamento de coluna. Agora, o que a gente fez aqui na célula C4 foi o trancamento total. Beleza, completamente trancada ali. Você gostou dessa aula aqui? Então deixa um feedback, Caio. Gostei, quero a próxima aula, para que eu possa gravar a aula 2 do nosso curso. A aula 2 a gente vai ver bastante sobre função C, uma função tão importante aqui dentro do Excel, e eu quero muito que você esteja comigo nessa jornada. Então, bora para a próxima aula. Em breve aqui no nosso canal, a aula 2 vai estar disponível, e eu espero muito você lá na próxima aula. Beleza, espero que você tenha curtido, e ó, te vejo na aula 2 agora. Abraço!